Boa noite a todos, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de orações, estudos de magnetismo nova era, aos encarnados e desencarnados. Vamos agora elevar nosso pensamento a nosso Pai Maior, a nosso Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe, pedindo assistência espiritual desses bons irmãos de luz aqui presentes, pedindo amparo, proteção, as bênçãos de que viemos buscar, de que necessitamos, e que possamos receber, estarmos preparados para recebermos tudo o que tivermos merecimento na noite de hoje. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos os corações em vibrações de paz, amor e fraternidade, em benefício de nossos irmãos mais necessitados. Vibremos pela paz no mundo, pela confraternização religiosa, pelos dirigentes de povos, pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelas crianças, principalmente órfãos e abandonadas, pelos idosos, pelos doentes em hospitais, sanatórios e casas de saúde, pelos irmãos desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos irmãos que estão no Vale dos Suicidas, pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, por nossa casa de orações, estudos e magnetismo nova era, pelos nossos lares, por nós mesmos e por todos os nossos irmãos que não puderam comparecer na noite de hoje. Que assim seja. Prece de Leon Denis. Ó bom Deus, bom Pai, fonte de todo poder, toda sabedoria, de todo amor. Espírito Supremo, cujo nome é luz, nós te oferecemos nossos louvores e nossas aspirações. Que eles subam a ti como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques sobem para o céu. Ajuda-nos a avançar na senda sagrada do conhecimento, para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em nós mais simpatia, mais amor pela grande família humana, porque nós sabemos que pelo nosso aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de nós e em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximarmos-nos de ti, merecemos conhecer-te melhor e comungar intimamente na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-nos a nos desprender da vida material, a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que nos envolve. Depõe em nossa alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes, que a tua doce luz e com ela os sentimentos de caridade e de paz se derramem sobre todos os seres. Que assim seja. Então, vamos agora ouvir a nossa irmã Cláudia para a explanação da noite de hoje. Boa noite a todos. Parabéns por estarem aqui hoje, a vocês e a mim nessa noite tão gelada, né? E hoje eu vim falar sobre o julgamento. Muito pesado. E antes da gente julgar aqueles que não conseguiram vir, eu vou ler um texto sobre uma psicografia de André Luiz. Essa psicografia está no livro Vivendo o Evangelho, de Antônio do Bairro Filho. Diz assim:
ladrões, sequestradores, homicidas, falsários, corruptos, estupradores, incendiários, pistoleiros, defamadores, terroristas, malfeitores de toda espécie. Não há dúvida quanto ao julgamento desses infratores em débito com a lei. Mesmo estes nós não podemos julgar. Porque já não sei mais o que esperar. Voltando às raízes. Responderem pelas leis do homem, eles também vão ter que responder pelas dívidas com eles mesmos, né? Então, Jesus disse que nós não devemos julgar para não ser julgados. Ele estava nos falando sobre as nossas imperfeições que ainda temos na nossa bagagem evolutiva, mas que fazemos questão de nos desculpar em nós mesmos e apontar com muita severidade a conduta dos outros. É claro que esses defeitos merecem análise e correção. Da tua parte, esforça-te para superá-los, buscando o roteiro do Evangelho. Mas se tiveres que opinar sobre o comportamento alheio, usa o discernimento e a indulgência, lembrando que a crítica e o julgamento têm muita semelhança com a pedra que tanto pode ser atirada, como também serve para alicerce para a construção nova. Então, ele quis dizer aqui que o nosso julgamento, a pedra que a gente atira, né, o dedo que a gente aponta, a gente pode usar a nossa mão e ajudar essa pessoa que está necessitada, né? Porque se ela está cometendo essas faltas, é porque com certeza está precisando de ajuda, não é mesmo? Então, hoje nós vamos refletir sobre esse item. Não julgueis para não ser de julgar. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Né? No item 11, diz: não julgueis a fim de não ser de julgado, porque será julgado conforme tu julgaste. Na mesma medida que você usou para julgar o outro, essa mesma medida será usada para ser te julgado. Aí vem toda essa historinha vou ler só um pedacinho aqui, da mulher adúltera. Uma passagem que está no item 10 do Evangelho. E diz assim: então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Só a mulher, né? O homem não. Naquela época, hoje já não. E a colocaram de pé no meio do fogo, dizendo a Jesus: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, sobre isso, o vosso sentimento? Alguém conhece essa passagem? Sabe o que Jesus falou naquele trechinho? 10 mulheres. Não atire a primeira pedra que nunca pecou, né? Aí ele se abaixou, seguiu escrevendo e falou aquilo: aquele entre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E aí eles foram, por consciência, foram se retirando. Primeiro os mais velhos, porque os mais velhos, os que mais pecados tinham, depois os mais jovens, todos se retiraram. E aí ficou só a mulher ali, e ele falou: veide, e não pequeis mais, não peques mais. Então, Jesus pede para a gente não julgar, para não ser julgado. Então, veja só, todos nós temos o livre-arbítrio, que também ensina o Espiritismo, né? Nós podemos fazer o que queremos. Se nós queremos julgar, nós podemos julgar. Mas a gente também vai colher o fruto daquilo que a gente plantou, né? O que quer que seja, nós podemos julgar. Pessoas, acontecimentos, mas com a mesma medida vamos ser julgados. Então, eu fui procurar no dicionário o que é o julgamento. E o julgamento é a ideia que eu faço hoje sobre qualquer situação. É a opinião que a gente tem.
que a gente fala opinião, nós orgulhosos. A opinião a gente usa para várias coisas, né? Mas para julgar a gente usa também. A minha opinião sobre isso é essa. E essa opinião que a gente tem é de onde sai o nosso julgamento. Ou seja, o nosso olho olha e ele julga. No momento é assim. A gente primeiro olha e julga, depois a gente pensa, né? Se estava certo ou não. Com algumas pessoas, não é todos. E é assim que acontece com nós, não tem jeito. Ainda, né? É, da infância, daquilo que a gente aprendeu com nossos parentes, do nosso aprendizado com nossos pais, do movimento da nossa casa, do colégio que a gente estudou, ou seja, aquela bagagem da nossa infância, da nossa criação, daquilo que nos ensinaram, nós formamos a nossa opinião hoje. E minha mãe me ensinou assim, né? Que era assim, meu pai me ensinou assim, meus tios me ensinaram assim, meus avós, porque eram assim, eles foram ensinados, eles passaram para nós. Isso são conceitos, são coisas que a gente aprendeu, mas que no Espiritismo nós temos uma outra visão. A gente chega aqui e a gente começa a aprender que não é assim, né? Que é diferente, que não é tão assim. Aí nós temos uma outra visão das coisas, uma visão mais ampliada que a doutrina espírita nos dá. A doutrina espírita diz que esse julgamento vem da bagagem anterior também, né? De algumas outras vidas que a gente teve. A gente vai traz e junta tudo com o que a gente aprendeu na infância e coisas que a gente aprendeu também em vidas passadas, né? A gente sabe que não é a nossa primeira reencarnação essa que nós estamos aqui e tudo aquilo que eu li antes da psicografia do André Luiz diz que a gente não deve julgar porque quem sabe a gente já não foi alguma dessas pessoas, né? Em outras vidas. Ou seja, da bagagem que a gente traz da aquisição que a gente tem e trouxe também, né? Isso está no livro Renovando Atitudes. Eu vou ler só um trechinho que diz assim. A tua medida. Agora conhece. Ela que me deu os livros. Diz assim. Censura, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, inclusive de instituições diversas, formam em nós um tipo de reservatório moral, coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos, do qual nós servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más. Nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista, a fim de harmonizarmos e resguardarmos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas. Em outras palavras, como forma de defender e proteger os nossos valores sagrados. Isto é, nossas aquisições mais fortes e poderosas, que nos servem como forma de sustentação. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam tudo aquilo que temos por dentro, explicando melhor. A forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. São coisas que a gente vem aprendendo, né? Lá de outras vidas. Então, com essas duas considerações, o que a gente aprende na infância e o que a gente traz de outras vidas, tanto na infância como a vivência que a gente teve de outras vidas, nós trazemos essa bagagem, né, anterior. Formamos o nosso reservatório moral. Esse reservatório moral tem psicólogo que chama da nossa caixinha, que a gente tem lá dentro, que às vezes a gente não comenta, tudo que a gente tem guardado lá. A nossa caixinha íntima. Então, o nosso olho julga de acordo com a ideia daquilo que nós temos em nosso íntimo. O nosso reservatório moral guarda alguns conceitos. E nesse reservatório moral, nós guardamos alguns conceitos que muitas vezes nem questionamos. Na infância, nos dizem tantas coisas que não devemos fazer, porque é feio, porque não pode. E se questionarmos por que os pais nos respondiam, por que não? Né? Não e pronto. Não pode,
Não, e pronto, não pode. Muitos não explicavam por quê. Alguns de vocês lembram algum exemplo de coisas que não podia falar, ou que nos diziam na infância que a gente não podia fazer? Eu lembro que meu pai dizia para o meu irmão: não chora porque o homem não pode chorar. Chorar é feio. E o menino não chorava, né? Aí vai trazendo toda aquela angústia, porque não podia. Como é que dizem, as superstições também, né? Não pode varrer para a rua. Quem se lembra de alguma outra? O chinelo virado que morre a mãe. Leite com manga? Como? Leite com manga? Melancia com... Bom, eu não passo até hoje. Passar pelas dúvidas, não sabe por quê, né? A gente não nos explicava essas coisas. E o que não podia, não, pronto. Eu sempre dizer que a tinta podia estar em cima e cair em cima. Essa é a escada. E o gato preto? Um espelho, quebrar espelho, certo? Ah, 7 anos, perdão. Quem quebrava o espelho não ficava naquela tristeza. Aí tinha também as pessoas diziam, não fala com prostituta. O menino não mexe com nós. Exatamente. É coisa de. O homossexualismo é feio. Não pode brincar de boneca. Muita gente traz esses conceitos, né? Menino não pode limpar a casa. É coisa de mulher. Tanta coisa que a gente aprendeu, porque eles aprendiam assim, passavam pra gente, não é assim, pronto. Né? E ali, nesse livro também diz que a gente não deve julgar as prostitutas. Talvez a gente possa até falar sobre a prostituição, mas não julgar uma prostituta em si, porque, né? Cada um tem seus motivos para isso ou para aquilo que faz. Então, a gente cresce com esse reservatório moral de aprendizado na infância. Então, racionalmente falando, nós temos que pegar essa bagagem que os nossos pais nos ensinaram, que é muito importante, porque nos ensinaram muitas coisas boas também, né? E algumas coisas que a gente perguntava por que eles e por que não, e pronto, mas eles também não sabiam. E nós temos que refletir sobre tudo isso, juntamente acompanhado com o ensinamento da moral do Evangelho, e discernir o que era, que valia a pena e o que não, né? E tirando de acordo todas aquelas coisas que de repente já não cabe mais, né? Hoje em dia que a gente já está um pouquinho mais avançado no aprendizado. E o Evangelho, ele nos ensina a mudar. Não tem outro lugar para nós aprender, só tem 2 lugares para a gente aprender as nossas mudanças. Nas nossas vivências, com nossos erros, né? O que a gente erra, aprendeu com os nossos erros, e no Evangelho, com a moral de Cristo, né? Nós não vamos conseguir mudar tudo isso de uma só vez. Nossa bagagem é muito pesada. Aos poucos vamos aprendendo a cuidar do outro e não julgar aquele que lhe parece errado, pois nós também erramos. Kardec nos diz que muitas vezes caímos nas ciladas morais, porque pessoas nos envolvem em suas opiniões e em suas justificativas. Uma pessoa, por exemplo, não gosta da outra, né? Daí ela fala tão mal daquela outra pessoa que a gente acaba não gostando também sem conhecer, sem saber se realmente é outra pessoa. E de repente também, né? A gente sabe que não deve julgar e a gente acaba não gostando às vezes da outra pessoa porque a amiga ou tal pessoa falou que a pessoa não serve. E isso é uma cilada moral. E assim tem várias situações em nossas vidas que vão acontecendo coisas e nós vamos julgando. E a doutrina espírita, ela clareia o nosso caminho, muda os nossos conceitos, nos orienta pelo melhor caminho, nos norteia para a lei do amor. Então, agora para encerrar, eu vou ler uma história que Jesus conta na passagem Jesus no Lar, pelo espírito de Nério Lúcio. Ele fala assim:
O problema difícil, na lição 36. Entre comentários da noite e dos companheiros, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de se resolver nos serviços referente da luz divina. Qual é o mais difícil de se resolver? Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar várias considerações sobre o assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profunda e compreensiva e contou uma história, como sempre Jesus fazia, né? Para as pessoas entenderem, ele contava uma história. E essa história cabe para todos nós refletir hoje, é sobre julgamento. Dizia assim: um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles debatiam sobre o obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, o clima já estava não tão agradável, né? Eles já estavam começando a discutir. O genitor benevolente chamou os 3 e confiou-lhes uma curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo presentes e gentilezas que agradariam muito ao príncipe. O primeiro levaria um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. A corça é um cervo, um animalzinho raro, pequenininho, lindo. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiasmo para a pequena viagem de mais ou menos 4 quilômetros e seguiu em frente. No entanto, no meio do caminho começaram a discutir. Quem transportava o vaso não concordou da maneira pelo qual o irmão conduzia o servo delicado. O responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo para não tropeçar. Quem transportava o bolo aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. Ou seja, começaram a discutir eles, né? E seguiram a estrada fora. Cada um atento às obrigações que se dizia a respeito aos outros. Através de observações acaloradas e incessantes, em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa para consertar a peça de argila no braço do irmão. E o vaso primoroso, no meio das inquietações, cai, escorrega e quebra. Com o choque, o animal se assusta e foge. O carregador do bolo avança para recuperar o animal, que foge mato para dentro. O bolo em prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritados, os 3 voltam à presença do pai, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, riu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivessem cuidando da sua própria tarefa, não colheriam a sombra do fracasso. Jesus disse. E nos diz ainda: o mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos seus próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cuidamos da responsabilidade que são dos outros, as nossas ficam esquecidas. Jesus calou-se, cansativo, fez uma prece de amor para encerrar a lição. Então, quantas vezes nós ficamos, né, julgando os outros e esquecemos das nossas tarefas e viver as nossas vidas? Cuidemos mais de nós, e com amor, só assim nós podemos ajudar o outro, sem julgar. E o Evangelho ele é um guia moral, né, que nos ensina a seguir em frente. Ali tem sempre um aprendizado para tudo o que a gente precisa na vida. Então seria isso por hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Comentários, alguém perguntar? Ajuda a responder.
Então, vamos nos preparar para a passe, para a segunda parte, que são os tratamentos de passes magnéticos, mantendo silêncio, acreditando mais uma vez na espiritualidade superior aqui presente, que eles sabem melhor do que nós que estamos necessitando, que possamos ser merecedores dessas bênçãos, que possamos levar para nossos lares essas bênçãos de paz, saúde, harmonia, ânimo, coragem e cada um cuidando de sua vida. Vou tentar, né? Vamos tentar. Um recado, alguma coisa? As aulas, As aulas. que vão iniciar agora em agosto, para quem pretende começar os estudos. Que dia disse, Juliana? 4, né? João não disse nada, quem disse O foi o Juliano, Gil. não, o Diogo. Era uma Quarta-feira, 6h30, né? Mas não é nessa primeira quarta.